turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de matemática número 101 e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre as medidas de tempo e hoje nós vamos falar de como nós podemos marcar esse tempo e é através do calendário. Então nós vamos falar um pouco sobre ele, nós vamos pensar, vamos conhecer se você não conhece. Tem uma aula de ciências que a Prof. já fez sobre o calendário, mas as duas aulas elas têm coisas iguais, mas também cada uma puxa para um lado. E a aula de calendário de hoje nós vamos ver então, reconhecer então cada parte, vamos compreender, vamos tentar utilizar novamente eles, vamos registrar datas, tentar localizar, fazer pesquisas também para a gente conseguir então ver, pensar, manipular então o que é um calendário. Combinado? Então vamos lá. Para essa aula agora, você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção, responder, tentar lembrar. Se você já viu aquela outra aula de calendário, também não tem problema, nunca é demais a gente aprender coisa nova, certo? Para depois, você vai usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, todo esse material para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu com o vídeo. Então vamos lá? Mas antes, vamos ver se você consegue descobrir essa adivinha. O que é? Uma árvore com 12 galhos, cada galho com 4 ninhos, cada ninho com 7 passarinhos. Uma dica, a árvore é o ano. E aí, o que será que tem a ver? Pensem que tem a ver com as medidas de tempo. Então, o que poderia ter 12 galhos? O que nós temos em 12 nas medidas de tempo? O que nós temos em 4? O que pode ter? E 7? O que esses números têm a ver com medidas de tempo? Pense aí. Vamos ver se você descobriu? Então, quer dizer o quê? Uma árvore quer dizer um ano. E esse um ano tem 12 meses, que são os 12 galhos. Um mês com 4 semanas. E uma semana com 7 dias, ou seja, os dias da semana. Então, esse o que é, ele está falando sobre as medidas de tempo. O ano, os meses, as semanas e os dias das semanas, certo? Você sabe onde nós podemos encontrar os dias da semana, as semanas, os meses e o ano no mesmo lugar eu encontro todas essas informações? Sim, através do calendário. Você em casa, quando você precisa descobrir alguma data, precisa saber que dia da semana vai cair, como é que você faz? Você vê que dia é hoje, daí começa a contar nos dedos, ou você vai num calendário para descobrir? Muitas vezes nós vamos no calendário. Se precisa de algo mais próximo, às vezes a gente faz umas contas e tenta pensar. Mas o calendário ele já está organizado para isso. Então vamos ver? O calendário é a forma que a gente usa para marcar o tempo em meses, anos, dias. Quando a gente precisa de horas e de minutos, nós utilizamos o relógio. Mas quando nós precisamos marcar dias da semana, os meses, o ano em si, nós vamos usar então o calendário. A Prof trouxe aqui então um calendário e aqui ele está mostrando, esse aqui é um calendário já anual, por quê? Porque ele já mostra os 12 meses, Olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí, então, nós temos, esses são os meses. Notem que ele já está em cima justamente para mostrar, Ele já está ali, então, dizendo, ele está destacando. Depois, nós temos aqui, essas letras, elas estão marcando os dias da semana. Então, nós temos aqui o D de domingo, o S de segunda, o T de terça, o primeiro Q é de quarta, o segundo é de quinta, daí o primeiro S é de sexta e o segundo é de sábado. Mas como é que nós sabemos que o primeiro Q é um dia, o outro Q é outro, porque ele se repete? Porque os dias da semana ele tem uma sequência.
Então é só eu ir na sequência que eu sei se esse primeiro que é de quarta ou se ele é de quinta, ou se o primeiro essa é de sexta ou é de sábado, tá certo? E aí então nós temos cada, número aqui, os dias, Tem meses com 31, com 29, com 31, 30, E assim por diante. Então cada mês tem a sua quantidade de dias. Existem diferentes tipos de calendários. Todos eles apresentam as mesmas informações básicas. Então, todo calendário ele vai ter que te dizer qual é o mês, quais são os dias da semana. Tem alguns calendários que trazem até informações a mais, como por exemplo, nesse aqui, ele está trazendo as luas e as datas comemorativas. Muitas pessoas se localizam, fazem coisas através da lua, por exemplo, o plantar. Muitas vezes se vai para a praia, já sabe então se a maré está mais alta, está mais baixa. E sim, tem a ver com a lua, com essa atração que ela tem. Isso é algo científico. Tem a ver também, muitas vezes, as pessoas até ao cortar o cabelo, sabem quando é melhor se cortar na lua nova, na lua crescente, na lua minguante, quando que é melhor cortar. Tem outros calendários que trazem data que é bom para plantar. E o que é bom de plantar? Nesse mês é bom de plantar a flor amor perfeito. Nesse mês é melhor plantar repolho e assim por diante. Outros mostram até quando tá bom para pescar. Sim, quem gosta de pescar tem desse calendário para descobrir quando é bom de pescar, quando que os peixes vão vir. E outras informações. Então, o calendário ele é justamente para você organizar. Ele pode te servir até como uma agenda, Por exemplo, no dia 13 de setembro eu tenho um aniversário, no dia 14 eu tenho uma apresentação, no dia 15 eu tenho uma prova da escola e assim por diante. Então, o calendário ele também serve para isso. Em alguns calendários, o nome de cada dia da semana ele pode ser representado pela primeira letra, ou pelas 3 primeiras letras, ou pelo nome inteiro. A prof trouxe aqui então esses exemplos, olha só. Nesse calendário aqui, os dias da semana, eles estão sendo marcados, Domingo ele está por dom, segunda ele está por seg, ou seja, ele está abreviado. Ele foi pego as 3 primeiras letras para dizer qual é. Então, se eu falar assim, quá, qual que é o dia da semana quá? É o quarta-feira. Se eu disser assim o sex, sexta-feira. Se eu dizer o sábado. Ou então, como a gente viu naquele outro calendário, ele está marcado então pelos dias da semana, pela sua primeira letra. Então, o D. Então, eu vou falar e você vai dizer qual é o dia da semana, tá bom? D, domingo. Primeiro S, segunda. Letra T, terça. O primeiro Q, quarta. O segundo, quinta, depois sexta e o último, sábado. E aí também tem aqueles calendários que já estão o nome completo. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. E aí, você sabe dizer qual é o primeiro dia da semana? Olha só, você sabia que para alguns, e alguns, colocam o domingo como o primeiro dia da semana. E em outros calendários, como nesse aqui, ele está trazendo a segunda-feira. Segundo uma organização internacional de medidas de tempo, hoje em dia eles têm colocado a segunda-feira como o primeiro dia da semana, tá? Por quê? Mas o próprio nome diz já de segunda, não é? Porque antes era o domingo. Então, segundo essa organização internacional de medidas de tempo, tem colocado segunda-feira como o primeiro dia da semana, justamente porque segunda-feira parece que é o primeiro que começa e o domingo é o que termina, que está todo mundo descansando, tá? Antigamente, muito tempo atrás, até quando a prof era pequena, não. Era o quê? O domingo era o primeiro dia da semana e o sábado era o 7º dia da semana, tá? Para alguns ainda continuam nesse calendário e continua até pela rotina de vida que a pessoa tem. Mas, segundo essa organização internacional, não é a prof que inventou, não sou eu que estou dizendo,
e sim essa organização que eles vão lá e fazem o quê? Essas organizações, eles querem deixar tudo padrão. Então, para ficar padrão, eles colocaram então segunda-feira como o primeiro dia da semana. Então, vamos ver se você consegue descobrir através, a prof coloquei letras, coloquei o nome, coloquei então aqui as 3 primeiras letras para você tentar descobrir qual é o dia da semana que eu estou falando. Quando aparece só a letra D, ele está falando que é quem? É o domingo, né? O domingo. Quando ele fala em six, quando aparece o S ou o X, ele está dizendo que é a sexta-feira. Quando ele aparece quinta, ele já está dizendo, é o nome mesmo, não é? Quinta-feira. E quando aparece apenas a letra T, ele está dizendo então que ele é quem? A terça-feira. E aí, quando você olha num calendário e aparece alguma dessas formas aqui, você consegue se encontrar? Parabéns, sim. Ou então você tem que dizer os nomes? Também facilita. O importante é você saber a sequência desses dias da semana e aí você consegue se identificar em qualquer calendário. Então vamos pensar um pouco do calendário, tá? A prof vai fazer algumas perguntas para você responder. Nós temos aqui, a prof colocou o calendário de 2021, né? Que é o ano que a prof está gravando esse vídeo, mas talvez você já está vendo no outro ano, 2022 ou 2023 e assim por diante. Não tem problema. O que vai mudar, talvez, é o que... aqui, ó, em abril, dia 1º, foi uma quinta-feira. Então, talvez, no dia quando você fizer o 2022 ou 2023, não vai ser numa quinta-feira, vai ser numa sexta, vai ser no sábado e assim por diante. E por que que muda? Vocês já viram que os dias têm 30 e 31 dias? Por isso, porque quando ele vai um mês vai ter um dia a mais e outro vai ter um dia a menos. Então, sempre no próximo ano ele vai dar um dia a mais, tá bom? Então, vamos lá. Pense aí, quantos meses o ano tem? Olhando para o calendário fica fácil de você saber, não é? E aí, quantos meses o ano tem? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um ano ele tem 12 meses. E quantos dias uma semana tem? 7. Lembra da musiquinha? 7 dias a semana tem. Quando uma passa, a outra logo vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí começa tudo novamente. E quais são os meses do ano? Antes eu perguntei quantos tinham. Agora quais são os meses? Tente falar aí. Antes da prof. Pare o vídeo porque são 12, então são alguns. Então tente falar eles na ordem aí, ver se você consegue. Sem olhar e sem a prof dizer. E aí, conseguiu dizer? Então vamos ver se você acertou? Então nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então são esses os meses do ano. Agora, os meses eles podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias, tá? Então, vamos ver. Quais são os meses do ano que nós temos 31 dias? Talvez o calendário da prof aí para você, tem que ver se você consegue ampliar ele para ver. Infelizmente, a prof não conseguia colocar ele inteiro. Para mim, aqui na TV, tá bom de ver. Se não tiver aí, você tiver um calendário na mão, perto, às vezes a mãe tem lá colado na geladeira, alguns... Pega ele lá, tenta olhar, manipular nele aí, tá? Então, vamos ver. Quais são os meses, então, que tem 31 dias? Olha aí, procure. Fale aí. Vamos ver se você descobriu? Então, olha só. Nós temos o mês de janeiro, ó, o 31 aqui. Nós temos o mês de março, 31. Abril não. Maio, 31. Junho não. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro não, outubro 31, novembro não e dezembro 31. Então, os meses são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro.
Olha só quantos meses são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses que nós temos 31 dias. Agora, quais são os meses que tem 30 dias? Eu posso dizer que é o que sobrou? Não, né? Os meses que tem 30 dias são abril, junho, setembro e novembro, apenas 4 meses. E quantos dias o mês de fevereiro tem? Nesse calendário, ele tem 28 dias, que é o de 2021. Mas em 2020, ele teve 29 dias, tá? Então, o que significa? Quando o ano ele for bissexto, né? Fevereiro, ele vai ter 29 dias. Isso acontece de 4 em 4 anos. E por quê? Lá na contagem padrão que a prof disse, no final do ano sempre sobra algumas horinhas, né? Então, sobram 6 horas para fechar um dia. E aí eles somam 6 mais 6 mais 6 e mais 6 dá 24 horas, ou seja, um dia. Por isso que é como se, para não perder tempo, eles fizeram de 4 em 4 anos, tem um dia mais fevereiro, tá? Essa é uma explicação bem básica que a prof deu para você. Mas futuramente, nos próximos anos, você vai descobrir e vai saber bem certinho o que é o ano bissexto. O que você precisa saber? Que tem sim de 4 em 4 anos um dia 29 de fevereiro, tá? E que aí acontece isso de 4 em 4 anos. Combinado? Então vamos lá. Vamos pensar mais um pouquinho sobre os calendários. A Mariana, ela circulou algumas datas importantes para ela no calendário. Vamos ver? Marquei o dia 27/7 no calendário, pois nessa data meu pai faz aniversário. Aqui a prof colocou o calendário, mas se eu falasse assim, ó, 27/7, o que você ia imaginar? Quando a gente tem essa data, ele está dizendo o dia 27, e o 7, o segundo ali, 07, quer dizer o mês. Então, é o mês de julho, tá? Então, no dia 27, o pai dela faz aniversário. Agora, qual é a outra data que está circulada? É o dia 12. Se fosse para eu escrever a data do dia 12, eu iria fazer como? Colocaria o 12 barra o quê? 07. Então, é assim que a gente faz a data. E também eu posso colocar ainda o ano, né? 2021. Agora, marque em qual dia da semana será o aniversário do pai da Mariana? O aniversário é no dia 27. Qual é o dia da semana? Então, pense aí, tenta responder. Para eu descobrir, é muito fácil, tá? Tem pessoas que já olhando, já conseguem saber. Mas se você ainda está aprendendo, então eu vou ensinar assim, ó. Você coloca o dia aqui, o dedo em cima. Aí você só sobe. Qual é a letra que eu cheguei? T. T é de terça. Se eu quiser saber dia 23, como é que eu faço? Coloco o dedo em cima e subo. E aí você consegue saber. Então é bem fácil de descobrir qual é o dia da semana. O dia 27 acontece em uma terça-feira. Viram só como é fácil? Então eu espero que você tenha compreendido, né, como que a gente olha no calendário. Quando você tiver um calendário por perto, tente encontrar datas, ache a data do teu aniversário, que dia que vai cair, qual é o dia da semana. Tente manipular. No próprio celular ele traz o calendário também. Então tente olhar que dia que cai, mexa nele, que é bem importante para você não se perder no tempo. Combinado então? Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!